noite, irmãos. Vamos então passar à leitura da Palavra de Deus, livro de Colossenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 23. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentares santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Muito abreviadamente, e antes de passar a palavra aos nossos irmãos Alberto e Daniel, para quem nós mandamos todos nós um grande abraço, eu passo já a explicar essa situação, mas antes quero dizer o seguinte. Na semana passada, no versículo 23, que é onde nós estamos, nós lemos assim, vamos ler outra vez. Portanto, o versículo 22 anteriormente diz que, e advindo da parte final do versículo 21, que vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, diz o apóstolo, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual já foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Quando nós consideramos aqui o versículo 23, e particularmente eu falei sobre isso, este se é importante nós termos esta noção, não é condicional. Eu tive a ocasião de dizer isso, apresentei vários exemplos, e há mais, nas Escrituras e particularmente nas Epístolas de Paulo, e ele é muito vezeiro em utilizar o se de uma forma não condicional, e portanto o se pode ser várias coisas na gramática portuguesa mesmo. Por exemplo, o se pode ser uma conjunção subordinativa condicional, ou pode ser uma conjunção subordinativa causal. E neste caso, se é uma conjunção subordinativa causal e não condicional. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, esta frase: se não tinha competência para o cargo, não poderia ter aceito a proposta. Se alguém
não tinha competência, cá está o se não tinha competência para o cargo, não poderia ter aceito a proposta. O que é que este se está aqui a fazer? Não está numa situação condicional, mas causal. O que está aqui, o se dizer é, visto que não tinha competência para o cargo, não devia ou não poderia ter aceito a proposta. Visto que não tinha competência. Portanto, o se pode ser visto que. E isto é causal. E é isto que nós temos aqui na nossa passagem. Aliás, nós poderíamos ler o versículo 23 corretamente assim: se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho, ou seja, ele apresenta-nos santos, irrepreensíveis e inculpáveis, como lemos no versículo 22, diz ele, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, o que ele está a dizer é, visto que permaneceis fundados e firmes na fé, etc. Visto que, não há dúvida, gostava de só dizer um outro pensamento, portanto, é visto que eles estão fundados e firmes na fé, que o caso está garantido. Mas eu gostava de dizer um outro pormenor, antes de passar aos nossos irmãos, Alberto e Daniel, que é o seguinte. Vocês já repararam, independentemente da discussão, porque há alguns que tentam aqui e meter obras, como quem diz, o indivíduo tem que fazer alguma coisa para garantir que de facto está salvo. Ou seja, para garantir que de facto vai ser um dia apresentado santo, irrepreensível e inculpável, desde que reúne aquelas condições que ele diz ali. E com isto ele está-se a injetar o elemento obras. Mas reparem que o próprio contexto demonstra que não estão obras aqui em causa. Já repararam nisso? O que está aqui em causa é que a reconciliação e o ser apresentado santo, irrepreensível e inculpável tem a ver com a fé. Se, na verdade, permaneceres fundados e firmes na fé, não é nas obras. Não está aqui nada de obras, está aqui na fé. Portanto, que isto fique muito claro. O próprio contexto da passagem não mostra aqui obras nenhumas. Portanto, o que está aqui em casa é a fé. E, evidentemente, que quem não tem fé não pode agradar a Deus. Evidentemente, que quem não tem fé não pode ser salvo. Isso é óbvio e evidente. Mas o apóstolo não está a pôr em causa a fé destes crentes. O que o apóstolo está aqui a dizer é, visto que vocês estão firmes na fé, etc e tal, aquilo é garantido. A reconciliação e um dia e ser desapresentados santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Agora, depois de eu ter explicado isto, penso que talvez tenha ficado um bocado mais completo relativamente à semana passada. Eu gostava de dar daqui, de novo, um abraço para o nosso irmão Alberto, no Brasil, e em São Paulo, e para o nosso irmão Daniel, no distrito de Aveiro, e no norte do país. E eu quero congratular-me, e quero dar graças a Deus aqui publicamente, por estes dois irmãos. O irmão Alberto, porque é nosso cooperador semanalmente no estudo da Palavra de Deus e participa e acompanha o estudo à distância, e nós vamos daqui um bocado ouvi-lo sobre esta passagem, e eu quero dizer que estes dois irmãos vão falar sobre isto que eu acabei de falar e que já falei na semana passada. E eles fazem-no de uma forma brilhante. E eu sinto-me pequenino. Eu até quero dizer uma coisa interessante. Ambos vão falar. Primeiro vamos ouvir o que é que o irmão Alberto diz da passagem e depois vamos ouvir o que diz o nosso irmão Daniel da passagem. O nosso irmão Daniel, apesar de estar à distância, como vocês sabem, ele esteve aqui cerca de 3 anos connosco, porque ele estava a trabalhar aqui na zona de Lisboa, e vinha sempre aos estudos bíblicos, e temos muitas saudades dele aqui, naturalmente, também pelo benefício que nós tivemos com o seu ministério. Eu, quando estive agora no norte do país, neste fim de semana, estive com ele. E então ele até comentou, em tom de conversa, nós os dois, que tem acompanhado o estudo, e apercebeu-se da passagem do versículo 23 que estamos a analisar. E ele até se riu, achou graça, porque eu depois vim aqui mais 2 vezes acima ainda falar sobre o assunto, para a coisa ficar mesmo clara, e para mim ainda não estava completamente clara, pelo menos clara estava para mim, poderia não estar clara para a forma como eu estava a apresentar a coisa, que não é fácil. E dei aqui mais um retoque, mas vocês vão ter a oportunidade de ver que a explicação do nosso irmão Alberto, e o Daniel disse-me,
E eu disse, eu é que disse ao Daniel, Daniel, olha, porquê é que tu, pá, não dás o teu contributo? Dás o teu contributo, vamos-te ouvir lá na quarta-feira no estudo bíblico. Olha, dito e feito. E o Daniel aplicou-se, ainda eram quase 3 da manhã esta noite, quando ele, pelo menos é a hora que está gravado o fecheiro, que ele mandou, eram 2h50 e qualquer coisa, 58, coisa que o vai, quase 3 horas da manhã, quando ele mandou. Vocês vão reparar que quando o nosso irmão Daniel falar, ele vai falar assim muito baixinho, baixinho, porque eu imagino, não é? Ele está a falar lá em casa, com toda a gente a dormir, e ele não queria acordar os filhos nem a mulher, de maneira que ele está a falar baixinho. Mas eu vou-vos dizer uma coisa, olha, eu fui tão abençoado. Eu hoje de manhã ouvi-o, quando me levantei de manhã e fui para o computador, depois eu vi que tinha a mensagem dele e fui ouvi-la. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa, eu estava sozinho na minha secretária a estar a ouvir com os headphones, a ouvir a participação do Daniel. Olha, eu fartei-me de rir, mas de rir, vocês não me interpretem mal, eu fartei-me de rir de gozo. Eu rir da fé, rir de gozo, a sério. E dei graças a Deus e louvei o Senhor. Eu escrevi-lhe logo a seguir, escrevi-lhe, agradecendo-lhe. E dando graças a Deus e louvando o nosso Deus por este dom tão admirável. Tanto o irmão Alberto como o Daniel são 2 dons preciosos e vêm confirmar aquilo que nós sabemos, que o corpo de Cristo é formado por vários membros e os vários membros têm várias capacidades e dons. E é um privilégio esta igreja na Quinta de Conde, para além dos excelentes dons que ela tem, ainda termos o privilégio de termos a ajuda destes 2 irmãos. E eu vou dizer agora para o Daniel, porque para o Alberto eu falo sempre, Daniel, olha, estás-me a ver, não? Daniel, eu espero que tu continues, porque é um benefício muito grande. E os nossos irmãos que ainda não sabem de que é que estamos a falar, quando ouvirem a tua participação, vão dar muitas graças a Deus. Daniel, um grande abraço, um forte abraço. E olha, se puderes, e sempre que puderes, e quando quiseres, envia o vídeo com a tua participação, porque tu estás a acompanhar o estudo, que será certamente um grande benefício para nós. Eu dou muitas graças a Deus e vou-vos dizer uma coisa, vocês vão ter a oportunidade de ver, que eu não estou a exagerar nada, e vocês depois de ouvirem o nosso irmão Alberto, que vai trazer muita luz sobre esta passagem, e quando ouvirem o nosso irmão Daniel a seguir, vocês vão ver a cereja no topo do bolo. Que o Senhor seja glorificado, que é este nosso desejo, e que o Senhor continue a usar estes irmãos para a sua glória. E nós estamos muito agradecidos ao Senhor por sermos a igreja que somos. Acho que isto é uma igreja única, eu nunca vi uma coisa igual. Com estas participações, vamos ouvi-los, pois. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico e por cada irmão que vem adorar ao Senhor através das Escrituras. Colossenses, no 1º capítulo, no verso 23, podemos ler assim: se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Do verso 21 até o verso 23, o apóstolo Paulo ele faz um lembrete, uma lembrança da experiência espiritual vivida pelos crentes em Colossos, alienados de Deus no passado, no verso 21, reconciliados no presente com Deus, verso 21, final, e o 22, e glorificação ou glorificados no futuro, no verso 23, que vamos ler agora. Agora, no último estudo, o irmão Carlos foi muito feliz na sua explicação sobre este se na verdade. Não é uma palavra no condicional. O irmão Carlos explicou com muita propriedade. A verdade é que o apóstolo Paulo, ao escrever esse texto, colocando esta palavra, ele escreve a palavra ei. Ei quer dizer um modo indicativo, tendo a ideia de presumir que continuem firme na fé. Ou podemos traduzir, já que estão na fé. Caso ele estivesse escolhendo a palavra no condicional, talvez poderia usar a palavra eaen, que significa esta dúvida, esta condição que Paulo refutou e não usou nesse texto. Assim, ele não coloca em dúvida a salvação do crente verdadeiro.
e sincero, mas para nós, nessa situação, julgarmos a nossa situação, a nossa condição, se realmente estamos salvos na fé e permanecemos, ou estamos, na verdade, tentando conquistar, preservar, permanecer pelas obras, pelo comportamento. Aqui Paulo ele está distinguindo o convertido do convencido. Ninguém é salvo pelo fato de permanecer na fé, mas o fato de permanecer na fé prova que é salvo. Ao usar a palavra neste versículo, mover da esperança do Evangelho, ou em outra tradução, afastar da esperança do Evangelho, o apóstolo ele escolheu a palavra mover, que tem uma raiz que vem da história da própria igreja na cidade de Colossos, hoje sul da Turquia. Era uma região de muitos terremotos, abalos sísmicos, e Paulo ele usa uma palavra que traduz exatamente abalos, tremores. E agora ele invoca então a imagem de uma casa construída, alicerçada, firme. E esta é a figura que ele traz para a igreja, para os crentes. Aqueles que estão enraizados vão suportar abalos da vida, vão suportar tremores de más notícias, vão suportar qualquer onda de oposição que possa vir a destruir e a rachar ou trincar. O segredo, Paulo coloca aqui, é ter esta fé enraizada em Cristo Jesus, que é o fundamento. Repare que Deus está falando de um verdadeiro crente, salvo através da fé, e de como ele mudou completamente a sua posição. Estranho a Deus, inimigos de Deus outrora, por causa de suas más obras, agora reconciliado, santos, irrepreensíveis, inculpados aos olhos de Deus. Apesar da nossa condição no momento, ainda na carne, com fraquezas, dúvidas, tentações e paixões, a nossa posição, esta sim é que está em vigor, esta sim que está sendo colocada e instruída pelo apóstolo. Ela já é permanente e de quem Cristo morreu e ressuscitou para conquistar, então, esta nossa nova posição. Não é o fato de que, eventualmente, possamos vir a cair aqui ou lá, numa situação ou de outra, que nós nunca fomos salvos, ou aquela pessoa nunca foi salva, por isso ela se desviou e caiu. É triste. Provérbios 24, no verso 16, podemos ler desta forma: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão do mal. Portanto, o verdadeiro salvo não se moverá, ele não vai se abalar da esperança do Evangelho. Ele pode perder a comunhão com Deus momentaneamente e ter uma vida miserável, porém a sua posição, a sua situação de salvo permanece para sempre, pois é uma conquista da graça bendita de Deus a nosso favor. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, conforme Romanos 11, no verso 29. Para terminar, quero ilustrar esse versículo trazendo uma imagem daquilo do nosso cotidiano. Imagine você, um presidente, alguém que ganhou as eleições e agora ele vai assumir a posição de mandatário da República, presidente da República. Ele ganhou as eleições. A sua posição agora é de presidente. Porém, até ele assumir o cargo, existe um interim, existe uma lacuna, um hiato, onde a condição dele ainda é de cidadão comum. Portanto, ele deve agora, a partir deste momento, já eleito, esperar e aguardar a sua posse
porém a sua condição deve ser condizente com a sua posição. Assim também devemos ser nós, com a nossa condição ainda na carne, mas tendo uma conduta condizente com a nossa posição diante de Deus, irrepreensíveis, inculpáveis e santos. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém. Paulo Daniel, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Quinta de Conde, graça e paz. Depois de alguns meses em que estive ausente fisicamente, mas presente em oração e no coração, venho dar o meu humilde contributo ao vosso estudo. E, tal como diz o nosso amado irmão Alberto, para o qual aproveito para enviar um forte abraço, peço licença para participar. No estudo da passada quarta-feira, abordaram aquele se em Colossenses 1:23, e na minha qualidade ou defeito de apreciador da matemática e da lógica, mas acima de tudo da palavra de Deus, gostaria de partilhar convosco o seguinte. A implicação é uma operação lógica que liga duas afirmações. A primeira chamada hipótese, a segunda chamada tese. Encontramos-la habitualmente em frases do tipo se qualquer coisa, então uma outra coisa. Tal como na frase se chover, então fico em casa. Por vezes a palavra então pode ser omitida. Posso dizer se chover, fico em casa. E também a ordem das palavras nesta frase podia ser diferente, mantendo o seu significado. Eu poderia dizer fique em casa se chover. E é um pouco isso que acontece entre os versículos 21 e 23, pois a palavra se surge já no final da frase. Numa implicação, se a hipótese, a primeira afirmação, for verdadeira, segue-se que a tese, a segunda afirmação, também o tem de ser. No entanto, e isto é importante, no caso de a primeira afirmação, a hipótese, ser falsa, não podemos, não devemos, é errado, concluir de imediato que a segunda afirmação é falsa. Não podemos tirar conclusões sobre a sua veracidade ou falsidade. No exemplo que dei, nada posso concluir sobre ficar ou não em casa no caso de não chover. Lembra-se que eu disse, se chover então fica em casa. Eu nada disse sobre o que faria se não chovesse. Podemos dizer que a tese, a segunda afirmação, é uma realidade mais certa do que a hipótese. Pois pode acontecer, a tese pode acontecer mesmo que a hipótese não tenha ocorrido. Por exemplo, eu posso ter ficado em casa mesmo que não tivesse chovido. Infelizmente, muitas pessoas tiram conclusões precipitadas sobre afirmações como esta, confundindo a implicação com a equivalência. Fazem uma confusão, como muitas vezes se faz também com a palavra de Deus em frases como a que nós vamos ver à frente. A análise desta passagem pode ser feita recorrendo ao grego e ao modo verbal utilizado, o que permitirá concluir com toda a certeza de que não há aqui qualquer sombra de dúvida ou qualquer medo que se possa colocar em relação à salvação, à segurança eterna do crente. Mas primeiro tentarei uma abordagem lógica bastante simples. Nestes versículos podemos ver como hipótese a expressão permanecerdes fundados e firmes na fé. Esta é a hipótese. A primeira afirmação, apesar de aparecer no fim. E como tese, a expressão vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Alguém pouco entendido na lógica, mas também pouco conhecedor da graça de Deus, poderia pensar que no caso de alguém não permanecer fundado e firme na fé,
ele já não o apresentaria santo, irrepreensível e inculpável. Mas atenção, esta passagem não diz o que é que acontece no caso de não se verificar a hipótese de permanecerdes fundados e firmes na fé. A verdade é que parte do princípio que isso acontece, como iremos ver, e portanto tudo o resto segue com toda a naturalidade. Infelizmente, há alguns crentes, ou talvez carentes, que procuram ver neste tipo de passagens algum indício da possibilidade de uma pessoa salva perder a salvação ou haver perda de bênçãos. Mas isso é alguém que não conhece, que não entende a graça de Deus. As bênçãos de Deus não são condicionais. A graça é isto mesmo. Deus abençoa-nos com todas as bênçãos espirituais e espera que nós vivamos de acordo com esse estado de bênção. Como já disse, nesta passagem, nada é dito sobre o que acontece a quem não permanecer fundado e firme na fé. Não diz nada. Diz, se permaneceres fundados e firmes na fé, então, não diz, se não permaneceres fundados e firmes na fé, acontece isto ou aquilo. Não diz nada. Para isso, se alguém que queira saber o que é que acontece a quem não permanece firme e fundado na fé, terá de procurar outra passagem, não esta. Mas eu pergunto, um crente quererá saber o que é que lhe acontecerá se não permanecer fundado e firme na fé? Eu creio que um crente não quer saber. Não vai querer. Ele quererá, certamente, viver de forma a agradar aquilo que reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Não faz sentido. Não faz sentido eu querer saber o que é que me acontece se eu fizer isto ou aquilo. Não. O crente não quer. O crente não vai querer entrar por essa linha de raciocínio. Porque o meu Senhor fez isto tudo por mim. Então, eu gostava de saber o que é que me acontece se eu cometer este ou aquele pecado. Qual é a consequência? Não, isto não faz sentido um crente pensar assim. Quem pensa assim é um descrente. Além disso, quem quiser encontrar passagens que indiciem perda de salvação ou de bênçãos, terá de procurar fora das cartas dirigidas à Igreja, fora das epístolas de Paulo. Alguns pegam em quem aquilo que perseverar até ao fim será salvo. Pegam nessas passagens descontextualizadas e querem aplicá-las a hoje. Ou então, alguns o que fazem é torcer as Escrituras para encaixar nas suas doutrinas heréticas. Para aqueles que querem concluir desta passagem que, não se verificando a hipótese, então a tese também não se verifica, e isto, quando alguém faz isto, diz, a implicação, como eu vos disse, é a hipótese implica a tese. Alguém que diga, se a hipótese não se verifica, então a tese não se verifica, isto chama-se, em lógica, chama-se uma falácia. É um argumento lógico inválido. Ou seja, alguém que diga, se não permaneceres fundados e firmes na fé, então ele não vos irá apresentar santos irrepreensíveis e inculpáveis. Alguém que queira pensar desta forma, convido a ler 2 Timóteo 2,13. E vamos ver se este tipo de raciocínio faz sentido. Então, 2 Timóteo 2,13, lemos, se formos infiéis, ele permanece fiel. Vamos usar então este mesmo raciocínio. Por esta ordem de ideias, lembrem-se que a passagem diz, se formos infiéis, ele permanece fiel. Então podemos dizer, seguindo este raciocínio, falacioso, como eu disse, se não formos infiéis, ele não permanece fiel. O que não faz sentido absolutamente nenhum. Isto é um erro lógico, básico. Uma falácia. Alguém que num debate cometa um erro deste tipo é um erro de principiante na lógica. Mas cair neste tipo de falácia nas questões espirituais é ainda mais grave.
pois pode levar alguém a pensar que se não fizer uma determinada coisa, Deus não o abençoará ou ele poderá perder-se. Cuidado, muito cuidado em não ler o que não está escrito e em não torcer as Escrituras de forma a contradizer o que já está escrito noutras passagens, porque há inúmeras passagens que atestam para o estado de segurança absoluta do crente. Esta passagem do Colossenses 1:23 é uma das passagens usadas torcendo as Escrituras para colocar em causa a segurança eterna do crente. O nosso irmão Charles Baker, na sua teologia dispensacional, classifica estas passagens, que alguns usam para dizer que o crente se pode perder, nomeadamente. Charles Baker classifica em 6 grupos. O primeiro grupo é passagens que se referem a outras dispensações. Eu já falei daquela de aquele que perseverar até ao fim será salvo. Não nos diz respeito. Há outras passagens, a questão é que algumas destas passagens estão nas epístolas de Paulo. E pode alguém dizer, porque há várias passagens dentro das epístolas de Paulo que podem levar alguém a pensar, então o crente pode perder-se? Há o segundo grupo então que diz este nosso irmão, que são passagens que se referem a ensinadores incrédulos dos últimos dias, não está a falar de crentes. Outras passagens dizem respeito a recompensas e não à salvação. Um outro grupo de passagens são passagens que alertam o crente para coisas que ele pode perder. Outras passagens são passagens que alertam os descrentes. E outras, como é o caso desta, de Colossenses 1:23, são passagens que confirmam em que a profissão cristã, alguém dizer-se crente, é confirmado através do fruto. Nós sabemos que é natural, é normal um crente manifestar fruto na sua vida. Espero ter sido minimamente claro até agora. Estou quase a terminar e quero relembrar algo que já tem sido dito, é que a palavra "se" nem sempre envolve dúvida. Em várias passagens se refere às consequências lógicas de um acontecimento. Há umas passagens que nós conhecemos. O Senhor Jesus diz, se eu for, então virei outra vez para vos buscar. Não há aqui um indício de que talvez ele não vá. Não. O ele vir outra vez para nos buscar é uma consequência natural, uma consequência lógica dele ter ido. Outra passagem, ainda, mesmo em Colossenses, é: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Paulo não está a pôr em causa o eles terem ressuscitado com Cristo ou não. Está a dizer que buscar as coisas que são de cima é uma consequência natural de terem ressuscitado com Cristo. E nesta passagem, se permanecerdes fundados e firmes na fé, não é posto em causa eles permanecerem fundados e firmes na fé, como nós vamos ver agora, mesmo para terminar. Os peritos no grego, eu não sou muito entendido no grego, outros irmãos serão muito mais estudiosos do que eu sou apenas um curioso, mas pelo que pude ver, quando a palavra "se", que no grego é "ei", é seguida de modo indicativo, como é o caso desta passagem, a hipótese. Lembra-se, a hipótese era permaneceres fundados e firmes na fé, é tida como um facto. E nenhuma dúvida é colocada na tese. Na segunda parte, que na nossa passagem aparece primeiro, que é vos apresentar santos e irrepreensíveis. Ou seja, o "se" não é uma dúvida, não há dúvida. E quero terminar mesmo enviando um grande abraço e terminar de saudade, e espero estar em breve convosco novamente. Quero deixar-vos com este pensamento: os "se's" de Deus são mais certos do que qualquer
garantia do homem. Que o Senhor nos abençoe. Eu acho que excepcionalmente hoje, dizer mais alguma coisa, vamos estar a poder acrescentar ou deixar que a nossa mente possa vaguear para o outro lado. De facto é maravilhoso nós ouvirmos. Era uma preocupação do apóstolo Paulo em relação aos crentes em Colossenses. A oração dele era para que o Senhor os enchesse de sabedoria e inteligência espiritual. E essa deve ser a nossa oração uns pelos outros, irmãos, mais do que propriamente pelos nossos problemas de saúde que nós temos, como oramos no início, problemas materiais que afetam muitos de nós, como é óbvio, mas que oremos uns pelos outros por esta inteligência, esta sabedoria e inteligência espiritual. E nós temos o reflexo, assim como tivemos hoje através do nosso irmão Alberto e do nosso irmão Daniel. E quando o nosso irmão Daniel falava, eu acho que é espetacular, nós vemos o nosso irmão Daniel falar para todas as mentes, os muito inteligentes, os menos, e aqueles que se calhar encontram-se um bocadinho na busca pela inteligência, e ele fala de uma maneira que, logo no início, vou ser sincero para mim, que a minha inteligência não está... Mas depois há ali uma parte que ele é muito mais claro e fala de uma maneira muito simples para que todos possamos perceber. E a palavra de Deus é isso. Quem de facto tentar viver um cristianismo fora deste mistério da graça é quase como nós antigamente, quando alguém aprende a andar de bicicleta e anda pelo quadro dentro. Não sei se vocês já andaram de bicicleta dentro do quadro. E passamos a vida a andar dentro do quadro, o esforço é muito maior, o desgaste é muito maior e não temos gozo. Conhecer verdadeiramente o mistério da graça, como foi explicado por estes dois irmãos, é sentarmos em cima da bicicleta e podermos gozar plenamente aquilo que o Senhor estabeleceu para a sua Igreja, Corpo de Cristo. Que o Senhor nos ajude, não vamos acrescentar mais nada àquilo que ouvimos. Um grande abraço para estes irmãos, muito apertado mesmo, e dentro em breve vamos estar juntos, se assim o Senhor quiser. E era bom que estivéssemos já esta noite todos juntos na glória. Que o Senhor nos ajude. Vamos terminar com a oração e vamos ficar de pé e vamos terminar dando graças ao nosso Deus por aquilo que ouvimos esta noite. Senhor, nosso bendito e amado Pai, de facto é maravilhoso, Senhor, quando nós vemos que Tu, ó Pai, Tu não dás a uns mais que outros, Senhor. A nossa procura, muitas das vezes, é que é menor do que a outros irmãos, Senhor. Essa é a grande diferença, Senhor. Quando nós vemos na Tua Palavra que devemos orar uns pelos outros para estarmos cheios do Teu conhecimento, da Tua sabedoria e da Tua inteligência, Senhor, Tu não nos dás as coisas por metade, Senhor. Tu dizes que nos devemos encher. E é esta procura que cada um de nós deve ter ansiosamente por Ti, Pai. Que possamos ter uma intimidade pessoal contigo, Senhor, para que possamos alcançar corações sábios, Senhor, corações que possam distinguir aquilo que Tu nos queres falar hoje, para que possamos ter o gozo, Senhor, para que possamos perceber verdadeiramente a Tua vontade, Senhor, porque se assim não for, Pai, vamos viver uma vida agoniados, Senhor, como infelizmente muitos há, Senhor, que pensam que poderão perder algo maravilhoso, que foi a salvação dada de graça, Senhor. Oh Pai, e é muito triste, Senhor, que nos ajudes a podermos expor a Tua verdade como ela é dita, como Tu queres que ela seja ouvida, Senhor. E, ó Pai, Te agradecemos mais uma vez, porque essa é uma responsabilidade que todos nós devemos ter como filhos Teus, como embaixadores Teus, Senhor, que Tu nos dês essa sabedoria, Senhor. E Te agradecendo mais uma vez por estes irmãos, pela palavra que ouvimos através deles, ó Pai, que Tu os continues a encher de facto do conhecimento e da Tua inteligência espiritual, e obrigado pelo gozo que é podermos ouvir desta maravilhosa explanação da Tua palavra. Te agradecemos por aquilo que falamos contigo esta noite, Senhor, por aquilo que ouvimos, te pedindo agora que Tu nos conduzas nos nossos lares, Senhor, onde quer que cada um de nós possa dirigir, ó Pai, e que possamos fazer diferença, Senhor, no sítio onde estejamos, Senhor. Às vezes estamos em sítios, Senhor, onde muitas das vezes somos assolados, Senhor, por situações menos boas, Senhor, mas que possamos fazer a diferença e que possamos demonstrar aquilo que Tu queres que nós possamos demonstrar, que é o Teu amor. Te pedimos e Te agradecemos no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.